Olá a todos. O tema do Clube do Eco de hoje é sobre próteses valvares atroventriculares. Eu sou Domitila Pereira Blanco Vieira, fellow em ecocardiografia pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Então, essa aula foi baseada nas recomendações para avaliação de imagem de próteses valvares do guideline europeu, mas também me baseei pelo último guideline norte-americano, que foi lançado em 2009, e o guideline europeu, junto com a Sociedade Brasileira de Ecocardiografia, foi lançado em 2016. É o que temos de mais recente na literatura. Então, o tema vai ser sobre próteses valvares atroventriculares, a avaliação ecocardiográfica. Para começar, é importante saber as características de uma prótese valvar cardíaca ideal. Para ser ideal, ela tem que ter a possibilidade de ser implantada facilmente, ela tem que ter a durabilidade semelhante às válvulas nativas, ela tem que ser quimicamente inerte, não sofrer calcificação ou outros tipos de desgaste ao longo da vida, silenciosa, não restritiva, ela tem que ser livre de complicações, né, como trombose, endocardite, hemólise, e ela tem que ser passível de ser avaliada evolutivamente com métodos diagnósticos de preferência não invasivos. No mercado, então, nós temos principais tipos de prótese, como as próteses mecânicas, que elas são formadas por anéis metálicos, nos quais são montados discos, que podem ser em gaiolas ou bolas de metal, de silastique ou carvão pirolítico. Dentre elas, nós temos as próteses de duplo M-disco, monodisco e a bola gaiola. As próteses mecânicas, então, a bola gaiola é uma prótese de alto perfil. Ela tem um anel circular, de onde saem dois anéis em U, formando uma gaiola, onde excursiona a bola feita de silastique. A mais utilizada é a de Star Edwards, e elas não são mais comercializadas, mas é importante saber porque elas foram muito implantadas na década de 90 e tem muitos pacientes que utilizam. As próteses mecânicas de monodisco, então, elas são uma prótese de baixo perfil, elas possuem um anel metálico e disco único que ele se abre perpendicularmente ao anel e permite graus diferentes de abertura, variando entre 60 a 80 graus, um maior ângulo, e elas são menos restritivas ao fluxo sanguíneo. Elas possuem uma abertura excêntrica do disco, possuindo, então, o fluxo sanguíneo vai passar por esses orifícios de diferentes tamanhos, né? E vão formar os fluxos excêntricos que a gente vai ver mais lá na frente. Então, a sustentação do disco ela nunca ocorre no centro do anel, o que ocasiona essa abertura excêntrica, formando esses dois orifícios de diferentes tamanhos, gerando esses fluxos excêntricos, né? Por isso, essas válvulas elas são chamadas de semicentra. As próteses mecânicas de duplo hemidisco, elas são próteses de baixo perfil. Então, esses hemidiscos, eles se abrem perpendicularmente ao anel e paralelo entre si, e eles formam três orifícios por onde passam os fluxos sanguíneos, sendo o orifício central, o fluxo passa pelo orifício central menor que o fluxo dos orifícios periféricos. Elas são as mais implantadas na atualidade, podendo ser utilizadas em posição mitral e aórtica. Esses hemidiscos, eles se abrem quase que totalmente, uma abertura de até 85 graus, o que causa pouca resistência ao fluxo. E nós temos também as próteses biológicas. As vantagens das próteses biológicas é que elas reduziram, né, quando elas foram lançadas, as complicações de anticoagulação nos portadores de válvulas mecânicas. Também por possuir ausência de ruídos, menor incidência de hemólise em relação às próteses mecânicas e menor turbulência ao fluxo transprotético. E a desvantagem é que ela tem menor durabilidade por sofrer a degeneração, né? Por sofrer aquele desgaste químico, por calcificação dos folhetos e possibilidade de ruptura. Então, dentro do mercado, os principais tipos de próteses nós temos as próteses biológicas heterólogas, que elas são próteses de material porcinas, né, com sustentação, são chamadas de stented. Então, elas são menos flexíveis que a válvula aórtica humana e formam um orifício de abertura central em formato triangular. Então, essas próteses, elas possuem folhetos, né? E as cúspides da válvula aórtica do porco, elas são montadas em um anel rígido e flexível e sustentadas por essas três hastes, que elas são dispostas simetricamente, né, dando essa válvula um aspecto de coroa de rei, e essas hastes elas são recobertas por tecidos diferentes, dependendo do fabricante. Nas próteses biológicas heterólogas também nós temos as porcinas sem sustentação, são stentless,
Estas biopróteses elas usam a válvula do porco, porém sem aquele anel ou hastes de sustentação metálica que nós vimos. E nessa técnica, o cirurgião usa um anel do próprio paciente como sustentação. Então, essa ausência das hastes de sustentação e do anel de sutura, ela permite implantar uma válvula maior no anel nativo, né? O orifício dessa válvula, ele é maior e com menor resistência ao fluxo, que é mais próximo do ideal. E as biológicas heterólogas de pericárdio bovino, também nós temos, elas são semelhantes às válvulas porcinas, com sustentação, e em termos de durabilidade, padrões hemodinâmicos também são semelhantes às válvulas porcinas. E essa aqui é possui hastes e anel e as hastes de sustentação. E nós temos as próteses biológicas homólogas, autoenxertos, que são feitas de tecido valvar do próprio paciente. Elas vêm em kit, elas são montadas durante o ato cirúrgico com o pericárdio do próprio paciente. E os de heteroenxertos, que são compostas de tecidos de cadáveres que passam por um processo de tratamento químico e feitas geralmente de dura mater ou de válvulas cardíacas. Então, as próteses biológicas, elas permitem o adequado reconhecimento das válvulas dos seus componentes, mesmo no eco transtorácico, porque elas não produzem, ou pouco produzem, os artefatos de imagem, que a gente vai ver mais lá na frente. Elas têm ausências de sombras e reverberações, e elas permitem uma melhor abordagem, tanto na face atrial, como na ventricular do anel e nos folhetos da válvula. Então, lembrar que as próteses mecânicas, elas possuem elementos móveis, e as válvulas biológicas, elas possuem folhetos. E para que eu melhor tenha a aquisição desses parâmetros para eu avaliar a função cardíaca, a função dessa válvula, se ela tem alteração, é preciso que que seja parametrizado, né? A forma de se obter esses dados. Então, os parâmetros ao Doppler, eles obtidos pela média de 3 a 5 batimentos no ritmo sinusal, e se o paciente ele não estiver em ritmo sinusal, como, por exemplo, em fibrilação atrial, o ideal é que se meça os parâmetros em 5 a 10 batimentos. Então, a gente tem que ter muita atenção ao local, ao tamanho, ao volume da amostra, e principalmente ao alinhamento do Doppler no momento da aquisição. Obter todos os parâmetros Doppler em apneia expiratória não forçada. Então, esses são as características ideais de se obter a análise daquela prótese. Registrar o diâmetro e a velocidade da via de saída do ventrículo esquerdo, sempre no mesmo local anatômico, principalmente quando a gente vai fazer os cálculos da VTI, né, dessas próteses. Então, o ideal é que se meça sempre na via de saída do ventrículo esquerdo, na mesma posição anatômica, para que haja pouca variabilidade e não interfira no resultado final. E usar sempre o mesmo diâmetro em todos os exames. E se não for possível utilizar, naqueles casos, por exemplo, de pacientes que têm algum nível de obstrução ou formato da via de saída do ventrículo esquerdo anatômico diferente, se não for possível utilizar aferir, usar apenas o DVI da prótese, que é a relação entre o VTI da via de saída e o VTI transprotético. A gente vai ver mais lá na frente. Cada tipo e modelo eles apresentam características estruturais próprias, gerando padrões de imagens e perfis hemodinâmicos variáveis. Lembrar que o anel protético ele é sempre menor que o anel nativo, e as próteses apresentam orifício efetivo menor que as válvulas nativas. Então, os fatores como os discos, hastes, os folhetos, que mesmo normofuncionantes, eles são restritivos quando comparadas às válvulas nativas. Então, em relação às próteses mecânicas, os feixes de ultrassom, quando eles atingem a estrutura metálica, eles formam artefatos de imagem, como as reverberações, né? Eles refletem e formam sombra acústica, o que vai me dificultar avaliar as estruturas no interior do anel e tudo que fica posterior à válvula. Sabemos que, como o ecocardiograma transesofágico, ele consegue avaliar o coração posterior, então a gente tira essas imagens, né, elas são eliminadas e são melhor avaliadas quando é feito pelo eco transesofágico. As próteses biológicas, por elas não possuírem essas estruturas metálicas, elas permitem um adequado reconhecimento, né, mesmo pelo eco transtorácico, e essa ausência de sombras e reverberações, ela permite a abordagem, tanto pela face atrial como pela face ventricular do anel e os folhetos da válvula. E ao Doppler, às vezes fica difícil diferenciar entre uma prótese se ela é muito restritiva, sem disfunção, ou se ela é uma prótese estenótica com disfunção. E essa prótese ela será menos restritiva quanto maior for o seu orifício efetivo. Para que, então, entre nas características hemodinâmicas das próteses normofuncionantes, o cálculo da área do orifício efetivo ele é obtido
Aqui é a parede external, eixo longo, a via de saída do ventrículo esquerdo. Então, eu faço o diâmetro dessa via de saída, né? E pelo apical 4 câmaras, eu jogo o Doppler pulsado, ou 3 câmaras nessa via de saída, e tracejo o VTI dessa via de saída. E pelo Doppler contínuo, no influxo da válvula, né, eu pego o gradiente transprotético, para que eu tenha esse cálculo do orifício efetivo. Ele não deve ser utilizado para avaliar próteses mecânicas, e quando essa prótese está em posição mitral, não calcular pela equação de continuidade ou de DVI se houver uma insuficiência mitral ou insuficiência aórtica maior que discreta, né? Nesse caso, eu posso utilizar, pegar esses parâmetros, né, aqui, aferição pela via de saída do ventrículo direito. Então, a área do orifício efetivo, eu tenho valores de referência que eles mudam de acordo com cada fabricante, de acordo com o modelo de prótese, né? Então, aqui em cima são os tamanhos das próteses, né? Número 25, 27, 29, e a área esperada, o orifício efetivo esperada para aquela prótese. Em relação aos gradientes pressóricos e PHT, que são a análise dos fluxos, que vocês vão me dizer se essa prótese está estenótica, se ela está restritiva, né? Então, o fluxo anterógrado registrado com Doppler contínuo, orientado pelo Doppler em cores, né? Sempre na tentativa de obter o fluxo mais paralelo possível. E o melhor valor utilizado é o gradiente médio. Ele é mais utilizado, o gradiente é mais utilizado do que o gradiente máximo, quando eu jogo o Doppler contínuo para obter o fluxo transprotético, porque essas próteses elas podem ter velocidades instantâneas maiores no momento da abertura valvar, diminuindo rapidamente durante a abertura do ciclo cardíaco. Daí a importância de se utilizar o gradiente médio. Por exemplo, aqui, então, em relação aos gradientes pressóricos e o PHT, que são dados que vão me dizer se essa prótese ela está normal, se é uma prótese que está possivelmente estenótica, ou se é uma prótese que tem estenose por algum motivo, está tendo obstrução àquele fluxo, restrição àquele fluxo. Então, aqui é na prótese normal, quando eu jogo Doppler contínuo, então lembrar sempre é importante de alinhar bem esse Doppler, eu tenho o pico da onda E, né, até 1,1 metros por segundo, um gradiente até 4 milímetros de mercúrio, e um PHT, quando eu faço o tracejado, que é o tempo de meia pressão em relação ao tempo inicial, de 123 milissegundos. E numa prótese com sinais de obstrução, eu já vejo que o PHT ele é mais longo. Se eu tenho uma estenose, então aquele fluxo ele vai demorar mais para passar por aquele orifício, né? Eu tenho uma velocidade de pico da onda E mais aumentada, né? No limite superior. Então, aqui eu tenho os parâmetros nesse quadro, se eu tenho estenose acima de 2,5 metros por segundo, um gradiente maior que 10, né? Uma DVI maior que 2,5, uma área de orifício efetivo menor que 1 e um PHT acima de 200 milissegundos. Então, através do Doppler contínuo, eu consigo avaliar tanto pelo padrão da curva, quanto pelos parâmetros de velocidade e gradiente obtidos ao Doppler. E aí eu vou saber se essa prótese também tem sinais de estenose ou se é possivelmente estenótica. Em relação à válvula tricúspide, então, também da mesma forma. É importante eu avaliar o grau, né, o padrão, não só do gradiente ao Doppler, quanto ao color. Por exemplo, aqui uma válvula mecânica em posição tricúspide, o átrio direito, o ventrículo direito, aqui nas setas são os elementos da válvula, em sístole e aqui em diástole. Aqui em cima, a gente vê um fluxo mais laminar, né? Essas próteses elas têm um fluxo fisiológico característico de cada modelo, e aqui embaixo, ela tem sinal de obstrução, então a gente já vê esse fluxo turbilhonado, excêntrico, diferente do que deve ser esperado. E se eu jogar o Doppler contínuo, o transprotético, eu vou obter, então, essas curvas, né? Então, numa prótese tricúspide normal, eu tenho aqui a curva na sístole e na diástole com uma velocidade de até 1,2 metros por segundo. E quando essa prótese está com algum processo de obstrução, eu já obtenho uma velocidade mais alta, uma curva bem diferente, nesse caso com uma velocidade de 2 metros por segundo. E aqui eu tenho a tabela com o valor de referência para considerar a estenose dessa válvula. Então, a importância de avaliar bem os gradientes pressóricos, PHT, que é o tempo de meia pressão,
e a área do orifício efetivo. Em relação aos padrões de fluxos das próteses normofuncionantes, eu posso calcular também o índice de velocidade do Doppler, que é o DVI. O DVI ele nada mais é que a razão entre o VTI da via de saída do VE e o VTI da prótese, né? Então, eu coloco um Doppler contínuo na prótese e tracejo o VTI dessa prótese, ele vai me dar essa razão, que é um dos parâmetros que eu utilizo para avaliar a função dessa prótese. E em relação aos fluxos que eu posso esperar dos modelos. Então, as próteses, elas têm um fluxo característico de cada modelo. O fluxo anterógrado delas, por exemplo, das próteses biológicas, o padrão ele é central e relativamente laminar, então é normal e esperado eu ver esse fluxo diferente, né? Diferente de uma valva nativa, onde qualquer fluxo turbilhonado eu já posso considerar insuficiência. Nesse outro modelo aqui, então, eu vejo uma prótese mecânica de monodisco e o fluxo anterógrado esperado para essa válvula, né? Então, como ele tem um disco, ele faz 2 orifícios e esse fluxo, esse jato, ele é direcionado anteriormente sobre o septo interventricular. E quando eu jogo o Doppler contínuo, né, para avaliar esse gradiente transprotético, eu observo também aqui nessas linhas mais brancas, onde está o meu pointer, os cliques, né, de abertura e fechamento dessa válvula. Outra imagem, então, de uma prótese mecânica, do fluxo esperado para uma prótese mecânica de duplo hemidisco, direcionando para o centro do ventrículo esquerdo. Então, aqui é um apical 4 câmaras, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, e aqui é um fluxo esperado de uma prótese de duplo hemidisco, né? Então, ela tem 2 discos, ela vai me mostrar 3 tipos de fluxos, né? Sendo que os fluxos periféricos, eles são maiores que o fluxo central. E quando eu coloco o Doppler contínuo para avaliar o gradiente transprotético, ele vai me dar também esse padrão de curva com os sinais de fechamento e abertura dessa prótese. Em relação aos fluxos retrógrados, né, que são os fluxos regurgitativos, que são fluxos também fisiológicos dessas próteses que a gente espera, praticamente todas as válvulas mecânicas, em torno de 30% a 50% das biológicas, elas vão apresentar esses refluxos fisiológicos. E em posição mitral, o eco transesofágico ele é mais sensível que o transtorácico para detectar esses pequenos refluxos, que a gente pode considerar fisiológico. E cada tipo de válvula apresenta fluxos fisiológicos característicos. Então, geralmente, as válvulas biológicas, elas geralmente refluem no ponto de coaptação central dos folhetos e pode também ocorrer ao longo de sua junção. As válvulas mecânicas de monodisco, elas refluem em volta do anel, decorrente da mínima folga existente, né, entre o anel e o disco. E as de duplo hemidisco, elas apresentam incompetências fisiológicas centrais, ao longo da linha de coaptação dos 2 hemidiscos e nos pontos de sustentação no anel. Então, lembrar que esses fluxos eles ocorrem sempre dentro da válvula, entre o anel e o disco, ou na coaptação dos folhetos das biopróteses, no caso. Eles são sempre de baixa velocidade, eles são fluxos pouco turbulentos, eles geralmente formam jatos maiores que 2 centímetros e eles obedecem à característica anatômica das válvulas. Então, quando você vê algo diferente dessas descrições, né, então eles obedecem à característica anatômica das válvulas, eles são direcionados, né, você já desconfia de um refluxo patológico. Aqui, a válvula de duplo hemidisco, então esse é o fluxo esperado por ela, sempre ali delimitado as estruturas da prótese, né? Aqui é uma prótese em posição biológica, então nela eu já tenho os folhetos, diferente das mecânicas que eu tenho elementos móveis, né? E o fluxo, um jato único direcionado ao centro do ventrículo. Aqui é uma prótese mital pelo posição aórtica pelo eco transesofágico. Então, aqui eu posso verificar nessa prótese mitral, uma prótese em posição mitral. Aqui é um corte paraesternal eixo longo, onde eu vejo o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, né? E eu vejo essas imagens mais escuras que eu não consigo avaliar essas cavidades, né? E essas são as sombras formadas pelas estruturas metálicas dessas próteses. Então, aqui nessa imagem onde está meu pointer, eu vejo essa imagem mais hiperecogênica, né? Que elas são as reverberações.
Aqui também, outra imagem, outro artefato, que é uma imagem de reverberação, onde me dificulta avaliar se eu quiser fazer a planimetria desse átrio esquerdo ou qualquer outra avaliação, ela vai me dificultar por causa da reverberação. Aqui também, né, estrutura metálica, uma prótese de duplo hemidisco, então a estrutura metálica ela vai refletir a imagem formando a reverberação. E uma das formas de eu avaliar a abertura desses elementos móveis é alinhando o Doppler no modo M, em que eu vejo a abertura e o fechamento desses elementos dessa válvula protética. E se eu jogo o Doppler pulsado, eu também vou verificar a abertura e o fechamento, né? E obter o padrão de fluxo o gradiente transprotético e as velocidades dele para melhor avaliar a função dessa prótese. Então, aqui nós temos uma imagem no apical 4 câmaras, né? Aqui são as cavidades esquerdas e uma prótese em posição mitral, uma prótese mecânica de duplo hemidisco, e eu vejo nessa prótese, uma das características que eu tenho a avaliar é se esses elementos móveis eles estão com boa mobilidade, né? Se eu vejo outra como trombo, outras imagens que possam me mostrar alguma disfunção ou gerar alguma disfunção. Nessa outra imagem, então, no eixo curto, eu consigo visibilizar bem os elementos móveis dessa válvula, né, durante o ciclo cardíaco. Então, isso me indica que ela está com uma boa função, que ela não tem nenhuma restrição. Aqui um corte apical 4 câmaras com um Doppler, né, e o lado só em 2D, me mostrando os elementos móveis dessa válvula e imagens de reverberação nesse átrio esquerdo. Então, as próteses mecânicas do tipo monodisco, aqui me mostra o padrão do fluxo esperado para essa prótese e a imagem que ela vai me causar, um artefato que ela vai me causar quando ela está na posição mitral. E a do tipo bola-gaiola também. Então, eu vejo as hastes de sustentação metálica e aqui mais hipoecogênica, né, quase anecoico, é a sombra, uma sombra acústica. E aqui é a imagem de do fluxo dessa prótese direcionado ao centro do ventrículo esquerdo. O eco 3D transesofágico, ele tem uma excelente nitidez para avaliar essas próteses de forma melhor. Então, ele vai me dar uma melhor imagem, melhor resolução, tanto temporal, né, durante o ciclo cardíaco, quanto de nitidez de imagem, que eu consigo avaliar bem, né, as hastes e as estruturas dessa prótese. Aqui, por exemplo, eu consigo avaliar o anel, as estruturas dessa prótese pelo eco transesofágico sem nenhum artefato de imagem. Diferente do eco transtorácico, onde eu posso ver ainda ter algum tipo de artefato. Mas aqui nessa imagem onde tá meu pointer, é uma prótese biológica, então a prótese biológica ela tem essa vantagem de ela não produzir tantos artefatos, né? Então as setas elas indicam quase nenhum artefato, como uma sombra acústica ou uma imagem de reverberação. Outro exemplo, então, de prótese biológica, onde eu consigo avaliar bem os folhetos dessa prótese, eu consigo avaliar o ponto de coaptação desses folhetos, a estrutura dela implantada no anel e quase nenhum artefato de imagem. Então, aqui nesse corte paraesternal eixo longo, onde estão as setas, né, uma prótese biológica em posição mitral, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, e eu consigo avaliar toda a cavidade intracardíaca e os elementos dessa prótese. Aqui no apical 4 câmaras da mesma forma. E percebam que em todas as imagens eu não vejo artefatos que me dificultem a avaliação da função cardíaca e da função dessa prótese. Em relação a isso, eu também tenho as disfunções, né? Então, eu vou falar um pouco da avaliação hemodinâmica das disfunções. Dentre elas, eu posso ter o mismatch. O mismatch ele acontece quando próteses normofuncionantes elas apresentam na fase operatória gradientes hemodinâmicos acima do esperado para aquele modelo e tamanho da válvula implantada. Então, ele ocorre por causa do orifício efetivo da prótese ele ser pequeno em relação à superfície corporal do paciente. Eu tenho também a disfunção estrutural primária dessa prótese, que ela é mais comum acontecer nas biopróteses. Elas estão relacionadas ao tempo de implante e pode acontecer calcificação, restrição da mobilidade dos folhetos ou mesmo até ruptura. Eu posso
ter trombose, embora a trombose, aqui é o exemplo de uma prótese mecânica de duplo hemidisco, em posição mitral, fechada, e com grande trombo dentro do átrio esquerdo, né? Então, aqui nessa outra imagem eu vejo esse trombo, eu vejo uma imagem de reverberação, então lembrar que o trombo eles são mais pedunculados, eles têm um movimento diferente do movimento cardíaco, do ciclo cardíaco, e o que ele vai me causar? É uma das causas de obstrução, então eu tenho um trombo aqui em prótese em posição mitral, e eu jogando o gradiente, o Doppler, alinhando o Doppler, eu vou encontrar esse gradiente aqui. Então, uma curva transprotética, né, mais elevada, com maior velocidade, e um gradiente maior, indicando uma estenose, uma obstrução, nesse caso, por um trombo. E após a trombectomia, se eu alinhar e avaliar novamente, eu já vou ter um gradiente normal, próximo do normal, com meu padrão de curva diferente, com uma velocidade menor. Os strands, então os strands eles são imagens filiformes aderidas às próteses, elas são descritas como franjas de fibrina, elas apresentam mobilidade independente da prótese, são encontrados nos elementos móveis ou região perianular das próteses biológicas ou mecânicas normofuncionantes, né? A incidência é maior em posição mitral, mas também podem ocorrer em pacientes anticoagulados. Esses strands, esses filamentos, eles podem aparecer, tem relatos que eles podem aparecer, inclusive, 2 horas mesmo após a implantação ou troca valvar. A endocardite infecciosa, então, elas são massas de ecomóveis, pedunculadas e presas ao folheto, na presença de um contexto clínico de infecção. Então, o que vai me diferenciar também um trombo de uma massa de endocardite é o contexto clínico. O pseudoaneurisma, então aqui nessa imagem eu tenho o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e a aorta, e aqui ao colo eu tenho um pseudoaneurisma, né, bem na continuidade fibro-mitroaórtica. E durante o ciclo cardíaco entra fluxo e sai fluxo sanguíneo dentro dessa estrutura, né, distendendo. Ou as decências, também decorrente da soltura de um ou mais pontos da região de fixação do anel. E a causa ela pode ser infecciosa, pode ser por técnica cirúrgica inadequada ou fragilidade do tecido do paciente. Entre as complicações eu tenho panos, que é o crescimento de tecido fibroso em volta e no interior do anel da prótese, interferindo na mobilidade do seu componente móvel. Então, aqui é uma prótese, né, com panos. Aqui onde está a seta, então eu verifico que o pânus ele tende a se proliferar bem em torno das estruturas do anel protético. E ele é mais hiperecogênico, diferente do trombo, que ele tem uma densidade diferente, uma ecogenicidade diferente. Então, ele pode causar restrição nos movimentos, nos elementos móveis, causando restrição na mobilidade desses elementos móveis dessa prótese. E o principal diagnóstico diferencial do pânus é a trombose. Só que o pânus, a formação dele é muito mais lento, é uma complicação tardia, e raramente ela antecede os 6 meses após o implante protético. E a hemólise, né? Então, a hemólise ela decorre da destruição mecânica das hemácias, né, por trauma, após elas passarem pelas estruturas metálicas, e em graus leves de hemólise, elas podem estar presentes em 50% até 95% dos pacientes portadores de válvulas mecânicas normofuncionantes. É importante ter como considerações também que, através do ecocardiograma transtorácico tridimensional, sempre que possível, deve ser feita a avaliação minuciosa da anatomia valvar em várias incidências. Se a anatomia for anormal, eu provavelmente vou ter uma disfunção, independente dos dados hemodinâmicos, e eu devo complementar com outro método de imagem para definir melhor o mecanismo de disfunção devido às complicações terapêuticas. Se nessa avaliação a anatomia valvar for normal, ainda assim eu não posso afastar disfunção, então eu preciso avaliar a hemodinâmica dessa prótese ao Doppler, mesmo que a anatomia seja normal, eu vejo a coaptação dos meus folhetos de uma prótese biológica ou a movimentação dos meus elementos móveis com os fluxos fisiológicos esperados para aquele modelo.
E se todos os parâmetros do Doppler são normais, aliada a uma anatomia normal, então a probabilidade de disfunção da prótese ela é muito baixa. Porém, se houver discrepância entre os parâmetros ou persistir uma dúvida clínica, como, por exemplo, uma trombose subclínica, ela deve ser investigada por outros métodos de imagem. E é muito importante afastar os estados hiperdinâmicos, especialmente se o ecotranstorácico estiver sendo realizado no pós-operatório precoce, porque eu vou alterar a frequência cardíaca desse paciente, eu vou alterar a minha pressão arterial, então no momento que eu estiver avaliando uma prótese, é importante eu ter esses dados de como está esse paciente clinicamente. Se ele estiver hiperdinâmico, eu vou ter um resultado, uma avaliação diferente, e eu vou precisar seguir esse paciente depois. Então, é fundamental que todos os parâmetros ecocardiográficos eles sejam comparados com estudos anteriores, e de preferência com o primeiro ecocardiograma de pós-operatório, com o primeiro cardiograma que ele faz no pós-operatório, no qual a prótese ela é sabidamente normal. E esse exame, que vai ser o meu exame índice, ele será considerado a identidade da prótese. E ela deve ser preferencialmente realizada em 2 a 4 semanas após a cirurgia, né, quando o estado hiperdinâmico geralmente já foi controlado. Mas, se não for possível, antes da alta hospitalar. Inclusive, tem alguns serviços, né, que eles indicam padronizar que esses pacientes que eles implantam prótese, eles tenham também uma carteirinha, igual como os pacientes que têm marca-passo, que nessa carteirinha seja fornecida o modelo da prótese, o tamanho da prótese e os meus dados, meus parâmetros índices desse paciente avaliado já quando ele não está mais nesse estado hiperdinâmico, para que em cada consulta, para que em cada avaliação eu consiga acompanhar a evolução do funcionamento dessa prótese e da anatomia cardíaca e da função cardíaca desses pacientes. Então, tem como referência complementar, além do guideline europeu, o guideline norte-americano, lançado em 2009, e algumas imagens da Sociedade, da Revista Brasileira de Imagem Ecocardiográfica Cardiovascular. Obrigada.